Vixe, estou com o quadro do Bob Marley ali atrás de mim. Já entramos online. Então, pessoal, gostaria de... bonito. Sejam todos bem-vindos para a nossa terceira live aqui do Música em Quarentena. Essa é uma ação do Departamento de Música da UNB, aqui durante a semana de extensão universitária, na qual nós estamos liberados de dar aula aos alunos também, mas nós temos algumas ações para poder ter contato com outras ações, com outros professores, outras áreas. Então, nós temos aqui os alunos participando, assistindo, de várias outras coisas. E essa ideia da Música Quarentena era convidar os professores do Departamento de Música para falar sobre o que eles estavam fazendo nesse primeiro semestre, que eles foram, de certa forma, impedidos de dar aula. E a gente teve uma série de coisas que cada um fez, né? Participar de outras lives, de montar materialidade, aprender a usar, né, recursos, entrar, por exemplo, no... tá parecendo que a live está começando só agora. E como eles se prepararam para poder fazer esse semestre todo à distância, porque nem todos os professores atuavam no ensino à distância, né? Alguns, como a professora Maria Cristina, Alexei, já tinham alguma experiência, mas a maior parte era somente ensino presencial. Então é isso, então eu vou deixar agora que a Alexei faça a mediação, com o professor Renato Vasconcelos, a professora Maria Cristina, e eu vou ficar só assistindo de longe. Um abraço a todos, espero que dê tudo certo. Obrigado, Hugo. Grande satisfação estar aqui. Explicando, o Hugo está levando a família no dentista, não teve condições aí de continuar, mas que bom, ele deu um jeito de estar aqui no momento inicial da live. Esperamos poder talvez contar com ele novamente mais adiante na apresentação de hoje. Então, eu vou estar substituindo ele aqui na tarefa de mediação, mas eu também sou um dos que se propôs aqui a conversar sobre todo esse processo, né, de adaptação para a pandemia. E é uma satisfação e também um desafio para nós, mais um desafio nesse ciclo enorme de desafios que tem sido 2020, eu acho que para todos nós, né, está sendo super desafiante, e é claro, dos desafios nascem muitos aprendizados. A gente está aprendendo muito, aprendendo a usar novas ferramentas e aprendendo a repensar o nosso processo de ensino diante dessas mudanças de paradigmas, aprendendo o StreamYard, por exemplo, né? Essa ferramenta que nós estamos usando agora é uma ferramenta totalmente nova para nós, talvez se não fosse pela pandemia, continuaria, né, não sendo conhecido por muitos de nós. Vamos ver, depois da pandemia, é possível que disso tudo a gente ainda tire muito proveito, ainda consiga aproveitar muito desses aprendizados, mesmo quando a gente não tiver mais a obrigação de estar longe uns dos outros, né, mesmo nas situações normais, essas ferramentas podem ser muito úteis. Então, nós estamos aqui hoje para exatamente discutir um pouco sobre esses desafios e esses aprendizados que a gente tem enfrentado e adquirido. Eu tenho a satisfação de estar aqui com dois colegas que eu admiro muito, e eu queria, então, antes de eu falar depois do meu caso, queria passar a bola para o grande Renato e a Maria Cristina. Qual dos dois gostariam de falar primeiro? Não sei, a gente não combinou aqui. Ladies first. Ok. Então, sabia que você ia falar isso. Vou apresentar primeiro a professora Maria Cristina, que é uma grande veterana aqui do nosso departamento, que está aqui há tanto tempo com a gente, tem uma larga experiência aqui no ensino à distância também. Então, por favor, Maria Cristina, se apresente, conte um pouco de como, de quem é você e com o que você trabalha aqui no Departamento de Música. Então, para inspirada aí, né, na situação que a gente está, né, nesse momento,
em que a gente teve que... Eu vou começar me apresentando usando o Sway, uma apresentação que eu fiz para uma das disciplinas que eu ministro aqui para os alunos, né? Então, vamos tentar, só para inovar um pouquinho aí, eu vou botar aqui para compartilhar a tela, né? Então, eu sou Maria Cristina. Então, aqui eu sou pianista, né, de formação, desde criança, aos 5 anos de idade, e arquiteta, mas escolhi a docência como profissão depois de estudar piano por muitos anos. Me apaixonei pela educação musical e comecei a dar aulas de musicalização e piano, né? Por causa da educação musical, iniciei minha vida acadêmica. Vou tocar, eu fiz aqui um improvisozinho, um negócio bem simples. Eu acho que não toca, né? Tenta, vê aí, vê se dá certo. Tá reproduzindo, mas não tá saindo o som. Não clica tá ali, saindo, Cris. né? Clica ali no sonzinho, acho que ele tá desligado. Qual sonzinho? Aí, ó. Volta aí. Agora que eu desliguei. Ixi, agora desligou mesmo. Ixi, agora eu não sei o que aconteceu. Agora ele não voltou. Eu acho que é uma coisa de ter alguma coisa aqui que a gente configura, né, e compartilha. Eu não sei como é que faz nesse programa, mas não tem importância. Aí, eu gostei bastante desse programa do Sway, e aí aqui são umas fotos onde eu estudei, eu fiz o técnico e a graduação em piano lá no Conservatório Brasileiro de Música no Rio de Janeiro. Aqui é o foyer da arquitetura, Faculdade de Arquitetura, onde eu fiz arquitetura no UFRJ. Aí, aqui é o Instituto... Aí eu fiz mestrado lá no Rio mesmo, no próprio Conservatório Brasileiro de Música, e fiz meu doutorado lá aqui no Instituto de Artes, lá na URGS, em Educação Musical. O meu mestrado foi em musicologia, ele tinha como tema, era mais ligado à filosofia da música, a relação entre música e arquitetura, né? Eu estava muito insegura, muito dividida entre essas duas artes, e eu fiz um trabalho aproximando as duas, né? Música e arquitetura, uma aproximação originária, muito inspirada pelo Xenakis, que era compositor e músico. E arquiteto, desculpa. E aí, em 98, eu entrei na UNB, né, saudade aqui do nosso prédio, e depois, alguma coisa aconteceu, e aqui dentro da UNB eu tenho trabalhado bastante na educação musical, com projetos como Musicar, que fazendo trabalho de extensão em Braslândia, Planaltina, Braslândia, Gama, Paranoá, a gente teve também, nesses 3 lugares, e Sobradinho. E a gente, agora essas fotos aqui são do PIB, são da residência pedagógica, que foi o meu último trabalho, né, de programa de formação de professores, aqui com os alunos da música, aqui com os alunos das cênicas. Era um trabalho que juntava cênicas e música numa residência pedagógica. Isso aqui é o material didático que a gente produziu no Musicar, né? Então, só mostrando aqui o resultado do trabalho que a gente fazia. E eu também sou avó e mãe, então essa aqui é minha família. Sou organista no Mosteiro de São Bento. E coloquei aqui uma cantora que eu gosto muito, que era a fadista Marisa. Isso aqui era para os alunos, tem mais a ver com os alunos da minha disciplina de seminário. Então é isso,
só para falar um pouquinho de mim, sem ter que ficar falando o tempo todo, trazendo um pouco dessa questão visual. Então, é isso. Então legal, falei um pouco obrigado. de mim. Legal, Maria Cristina, obrigado. Vamos, se apresente agora, então, Renato. Fale um pouco da sua trajetória. Obrigado aí pelo convite. Eu sou uma daquelas pessoas que foi tocada com força nesse momento da pandemia, porque, embora eu manuseasse algumas ferramentas midiáticas, eu não posso me considerar um cara que totalmente dentro dessa nova linguagem e imprescindível nesse momento, né? Eu participei já do ensino à distância na UNB, mas eu produzi um material com a UNB-TV, de filmes e material didático para o nosso curso da UAB, mas essa foi a única incursão que eu tive na área do ensino à distância. Então, eu mexi na época, isso foi, se não me engano, em 2011 ou 2010, e trabalhei com o Moodle um pouco, mas depois não mais. Eu tive uma pequena experiência nos Estados Unidos com uma matéria que eu ministrei, e lá eu tive acesso ao Blackboard, que é um Moodle turbinado, digamos assim, é um Moodle com muito mais capacidade, mas depois eu deixei isso de lado, e agora, quando veio a pandemia, eu me senti assim, pelado na chuva. Eu não conseguia acessar essas coisas, e eu tive que montar um esquema que eu estou chamando de emergencial para as minhas aulas, né? Eu tenho uma turma grande de ELEA, né, Elementos da Linguagem Estética e História da Arte, que é uma disciplina que eu venho ministrando já há algum tempo, que é muito interessante, é baseada no livro do Murray Schafer, Afinação do Mundo. Então, eu procuro, ao longo do semestre, despertar a atenção dos alunos para os sons da natureza e faço uma conexão com os elementos da estética musical, e o trabalho final é uma composição aberta, que não tem necessidade que ela seja tonal, não tem necessidade que ela seja estruturada dessa ou daquela forma. Então, essa disciplina está sendo um grande desafio para mim, ministrá-la agora. Então, nesse esquema emergencial que eu fiz, eu consegui me adaptar bem com o Zoom, que é a ferramenta que eu uso, embora não seja uma ferramenta institucional, né? Eu procuro me cercar de todos os cuidados de tornar as aulas registradas, né? Eu filmo todas as aulas com o consentimento dos alunos. Ontem, inclusive, estive numa discussão no conselho do IDA, que levantava essa questão, que eu acho que a gente pode discutir um pouco mais para frente, a questão dos direitos autorais sobre esse material que os alunos apresentam em sala e que a gente apresenta aqui. Mas então eu estou aí fazendo a minha incursão na educação à distância, me valendo das facilidades do Zoom, e comecei também a desenvolver uma metodologia nada assim tão moderna, tão nova, muita gente já usava, mas para mim está sendo novo, que é a metodologia de ensino do piano, né? Então, eu consegui, no Zoom, eu me apresento para os alunos nas aulas com duas câmeras. Uma câmera assim, de frente, onde eu converso com os alunos, e uma outra câmera que eu entro também na plataforma com o meu celular, e aprendi que você tem que entrar com esse segundo elemento, se você está na mesma sala, com o som desligado, então eu compartilho somente o vídeo, e fica bastante interessante, porque eu ponho uma câmera aérea, logo mais para frente eu posso mostrar para vocês um pequeno 2 minutos de uma aula que eu faço com um aluno, e então, de alguma forma, as aulas de piano, elas têm sido talvez mais interessantes até do que a aula presencial,
porque na aula presencial, e da forma como eu ensino o piano, que é mais voltado, né, para a música popular, para a improvisação, eu procuro preparar os alunos para eles tocarem em grupo. Então, eu sempre fazia um baixo ali no lado esquerdo do piano, para prover esse baixo para eles. E agora, para estudar sozinho, como é que eles fariam, né? Então, eu comecei a produzir os baixos numa gravação, mando para eles tocarem em cima e desfrutarem da minha companhia como baixista. Depois eles filmam eles próprios se tocando junto comigo, me mandam um vídeo para eu avaliar. Então, é o que nós estamos chamando de atividade assíncrona, né? Aqui não é ao mesmo tempo. E nas atividades síncronas, eu demonstro no piano, né, com essa câmera aérea. Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisinha. Aulas, vídeos. Opa, peraí que eu perdi o... Opa, aqui, ó. Por exemplo, esse é um... Vocês estão vendo aí? Em relação ao Wave, na segunda parte, onde está aqui a casa 2, eu acho que essa compartilhamento vai sair no vídeo. Tá? Na casa 2... Professor Renato, nós conseguimos ouvir, mas a tela que vemos é tá. da outra tela. Enfim. Opa, peraí. E agora não tá rolando ela, não? Não. O que o senhor pode fazer ainda é cancelar. Não, ainda não. Tá. Deixa eu ver a tela. Poxa, peraí. Deixa eu tentar mais uma vez, tá? Deixa eu deixar o vídeo dele já aberto aqui. Agora foi? Agora foi? Sim, agora está tudo certo. Na segunda parte, onde está aqui a casa 2, eu acho que essa compartilhamento vai sair no vídeo. Tá? Na casa 2, tem aqui Sol menor com baixo em Si bemol, seguido de Dó 9 com baixo em Si bemol, e Fá com sétima maior com baixo em Lá. Ignore esses baixos e faça só a parte de cima. Então vai dar um 2, 5 de Fá maior, e na linha de baixo, Fá menor, Si bemol 9, que é Si bemol 7, e Mi bemol com major 7. Então, vocês conseguiram ver? Esse é um exemplo de como que eu me relaciono com um aluno durante a aula. Eu consigo compartilhar a partitura, eu mostro o ponto em que a gente está discutindo, eu consigo compartilhar um áudio e eu mostro, eu parei o vídeo, mas em outro momento eu mostro com uma câmera aérea como que funciona, né? Como é que pode funcionar isso aí. Então é isso aí, como introdução a essa minha participação aqui, é isso aí. Eu já mostrei um pouquinho de como que eu me relaciono com os alunos na aula, e para mim está sendo assim uma vitória, porque eu sinto que o feedback dos alunos está sendo bom, eles me mandam bons vídeos, e eu sinto que há progresso no trabalho deles. É isso aí, vou passar a palavra aí, para depois eu volto. Legal, Renato. Obrigado. Acho que em breve a gente vai poder aprofundar mais essas suas experiências, entrar nos detalhes, ver como é que está sendo o feedback, né? Eu vou pegar a palavra aqui um pouquinho, então, para me apresentar. Tá? Então, meu nome é Alexei, eu sou professor Em tese, meu instrumento é o canto popular, mas eu me aventuro bastante por outras áreas, eu tenho trabalhado também muito com musicologia.
e atualmente estou trabalhando principalmente história da música popular, né? Eu sou formado em música popular pela Universidade de Campinas, que foi uma formação, não é uma formação tão comum, né? Geralmente o pessoal que é formado em música tem um pano de fundo mais de música erudita. Eu tive a sorte de poder participar desse grande processo pedagógico de música popular que a Unicamp se propôs a fazer, foi pioneira, e isso marcou muito o meu tipo de formação, meu jeito de pensar música. Isso se reflete no meu trabalho. Lá meu instrumento foi canto popular, mas a formação realmente é música popular como um todo. Mas antes disso, eu sou formado em computação, ciências da computação. Cheguei a cursar engenharia elétrica por um tempo, mas aí passei para ciência da computação. E quem pensa assim, imagina, quem é da computação, né? O cara se formou em computação, deve estar tirando de letra essa situação toda. E, bem, na verdade, na minha época de computação, não existia redes sociais, não existia nenhuma dessas ferramentas, né? É uma situação muito nova. Eu estudei, na verdade, programação, eu programava em Java. E muita água correu debaixo da ponte desde então. Então, eu estou passando, sim, por muitas dificuldades, se acostumar com todas essas ferramentas. Não foram fáceis. Só explicando, eu fiz ciência da computação, mas não foi aqui na UNB, né? Eu sou de Florianópolis, eu fiz na Federal de Santa Catarina, faz um bom tempo atrás, ali nos anos 90. E depois eu passei para fazer música popular. E assim que eu terminei o mestrado lá, eu tive a felicidade de ser aprovado para dar aula aqui na UNB. E tenho estado aqui há 10 anos, cerca de 10 anos, dando aula na parte principalmente de musicologia e de canto popular. Então, nesse período, tenho experimentado vários modelos de ensino, alguns dando mais certo que outros, a gente vai se adaptando, né? Mas nenhum deles nenhum deles se parecia com a atual situação. Quer dizer, é engraçado, durante todo aquele período em que a gente estava dando aula presencial, e havia a Universidade Aberta do Brasil, né, a UAB, fazendo ensino não presencial, e a gente quebrava muito a cuca, assim, sobre como que pode se dar um ensino à distância. E eu cheguei a dar algumas aulas, aí eu tive que sair, não tinha condições de continuar, principalmente quando nasceu a minha filha, aí eu pedi para sair e nunca mais voltei a dar aula no ensino à distância, mas era uma coisa assim de quebrar a cuca mesmo, em que condições, como é que isso pode ser feito. E, de repente, a gente se vê numa situação em que todos têm que se virar e ensinar à distância de qualquer jeito, mesmo sem uma preparação prévia mais rigorosa, né? A gente caiu de paraquedas nessa situação. E eu não quero entrar demais em detalhes agora, mas só explicando as disciplinas em que eu estou envolvido atualmente. Então, estou fazendo os trabalhos de conclusão de curso com alguns alunos. Então, trabalho de conclusão de curso. Eu estou ensinando a disciplina chamada Instrumento Suplementar Canto Popular, que é uma disciplina de canto popular, porém não é o instrumento principal, né? Ele é mais um atendimento individual. No caso do canto suplementar, do ensino do instrumento suplementar, ele se dá para um grupo de alunos, para uma turma de alunos, o que já é incrivelmente desafiador na situação presencial, porque você é obrigado a ensinar algo que é eminentemente individual, a atividade do canto popular ele é individual, porém de modo coletivo. Então já era um grande desafio antes,
está sendo um desafio muito interessante, na verdade, à distância. A gente está percebendo que há uma adaptabilidade razoavelmente boa para o trabalho do ensino de canto popular. Além disso, eu também estou dando a disciplina de História da Música Popular do Brasil 2, no caso, esse semestre, que é uma disciplina mais de musicologia. Então, a gente trata do fenômeno da música popular, dentro de uma perspectiva histórica. Tem sido bem interessante, a gente consegue adaptá-lo, não foi tão difícil, talvez as outras tenham alguns desafios maiores, mas está sendo bem interessante, é uma disciplina mais expositiva, né? E a outra disciplina que eu também estou oferecendo, eu acho essa talvez a mais desafiadora, é o do instrumento, prática de conjunto. Eu estou dando prática de conjunto uma turma chamada Volta ao Mundo, que é uma turma que eu amo, assim, é sensacional, é uma equipe sensacional de alunos que a gente trabalha há alguns semestres fazendo músicas que dão a volta ao mundo, por isso esse nome. A gente toca músicas da África, norte da África, Europa, norte da Europa, Rússia, Armênia, passa pelo Oriente Médio novamente, aí vai para a Índia, músicas da região da Mongólia, da Coreia, Nova Zelândia, Havaí, América do Norte, Cuba, Colômbia, Chile, Argentina e Brasil. Aí, no final. Então a gente completa uma volta, né, durante a apresentação, a gente dá uma volta completa ao mundo, e é uma disciplina totalmente prática, né? Como é que a gente vai fazer uma disciplina prática à distância? Então está sendo um desafio enorme. Eu sinto que é a disciplina onde os alunos estavam mais em dúvidas, mais inseguros sobre a possibilidade de como que essa disciplina vai acontecer, né? Uma coisa é você trabalhar na situação expositiva, onde a gente sabe que simplesmente, né, vamos ter uma tela, o professor vai estar lá, vamos assistir o que o professor está falando, vamos ler os textos que ele vai disponibilizar e vamos depois fazer a prova de algum jeito. Tá? Isso é um tipo de dinâmica que funciona e parece, não apenas ele parece que funciona, ele parece que ele entra na nossa mente mais facilmente. Mas como é que a gente dá uma disciplina prática, né? E mais do que apenas uma prática individual, como é que você põe grupos de pessoas para tocar? Porque a gente sabe que não existe tecnologia neste momento para as pessoas tocarem juntos ao mesmo tempo, cada um em sua casa. Existe esse problema do lag, a rede ela não é rápida o suficiente, não tem como a gente fazer esse tipo de coisa, porque sempre um instrumento vai estar um pouco atrasado em relação ao outro, então simplesmente é um desastre. E assim está sendo, super interessante ver, por exemplo, não sei se vocês passaram por essa experiência de ver festinha de aniversário pela internet, aí chega a hora que todo mundo vai cantar o parabéns para você, né? Acho que vocês já devem ter passado por essa. E o parabéns para você se torna um caos total, né? Porque cada um entra no seu tempo, ninguém está se ouvindo, e é fofinho, é fofinho, parabéns para você desse jeito, mas é um desastre musical. E a gente sabe que não tem como a gente fazer realmente um ensaio à distância entre nós músicos, não tem como fazer isso. Então, como fazer uma disciplina prática à distância? A gente coça a cabeça, né, pensar isso. E, de fato, durante o processo de reacomodação, né, que a gente estava fazendo para a pandemia, quase todas as disciplinas práticas de conjunto foram canceladas. Eu bati pé, eu quis continuar, porque eu montei um processo no qual o objetivo seria a gravação daqueles vídeos de tela compartilhada, que com certeza muitos de vocês conhecem, virou um gênero, uma febre até na pandemia, né? Todo mundo começou a fazer, em que cada um grava o seu instrumento em casa e depois junta tudo.
E eu acho que em alguns gêneros musicais isso é válido. Nós vamos ter gêneros musicais em que não faz sentido você fazer isso, porque as pessoas realmente precisam se ouvir. Mas, principalmente em gêneros musicais em que as pessoas trabalham com metrônomo, onde há um ritmo fixo, eu acredito que há uma possibilidade maior de se realizar isso, e não apenas de realizar, como de algo que seja válido, algo que seja musicalmente válido, algo que tenha a ver com o tipo de música que está sendo produzido. Então, na área de música popular, eu acho que vários estilos musicais se encaixam muito bem, na verdade, nesse gênero musical da música de tela compartilhada, né? A gente, por enquanto, está só gravando os áudios. Futuramente, a gente deve se dublar, né? A gente vai nos autodublarmos para filmar, fazer as filmagens, botar as câmerazinhas. Até o final do semestre, a gente espera estar produzindo alguns vídeos que sejam super interessantes e que registrem, vão servir como um registro para o nosso trabalho musical da disciplina. Então, são essas disciplinas. Eu espero conversar mais a fundo sobre elas ao longo da tarde de hoje, né? E vamos, então, continuar agora. Eu acho que a gente poderia começar, antes de falar das coisas bacanas, coisas que deram certo, que tal a gente começar falando sobre dificuldades, sobre nosso pensamento, sobre o que não dá certo, o que deu errado, que tipo de ferramentas que a gente quebrou a cabeça e tipo, isso não vai rolar, né? Que tipos de dificuldades vocês sentiram e que realmente atrapalharam vocês? Hein, Renato, Cristina, o que vocês diriam que foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram nessa situação? Então, eu só queria, né, acrescentar aí, né, nessa questão do que o que eu tenho feito aqui durante essa pandemia. Eu primeiro, né, como o Alexei falou, eu tinha experiência na EAD. E eu vou ser bem sincera com vocês, assim, eu adorava trabalhar na EAD, né? Então, eu já conhecia o Moodle, eu conhecia alguns programas, né, para você gravar junto com a apresentação, algumas coisas eu tinha feito, mas como o Alexei colocou, se você afasta um semestre, um ano, nossa, muda tudo. Você fica desatualizada, vem outros programas, isso os aplicativos, as coisas que acontecem, né, na tecnologia, eles são tão ágeis, né? Eu mostrei aqui, eu só fazia apresentação em PowerPoint, aí eu fiquei apaixonada por esse Sway. Então, que é mais, sei lá, é interessante, ele fica todo na nuvem, né? Então, é muita coisa nova, né? Então, acho que, ao mesmo tempo, isso tira o foco da gente, que é uma grande crítica à internet, é uma das dificuldades que eu vejo, né? Eu tinha hora que ficava perdida, eu queria aprender tudo, queria dar conta de tudo, fazer tudo, e é muito, muito tempo que se gasta para aprender, para fazer alguma coisa, né? Eu estou dando uma disciplina que chama Seminário de Educação Musical, que a gente trabalha com a interculturalidade, e eu estou trabalhando uma parte dela com o conceito de interculturalidade, então a gente tem feito, é mais fácil fazer, eu falo que é uma disciplina para eu ser feliz, para os alunos serem felizes, ela é bem leve, então ela é bem adaptável à situação que a gente está hoje, né, então ela tem uma parte mais teórica e prática, muitas coisas das práticas a gente não vai fazer. E a outra disciplina, que eu tenho 2 turmas, né, como o Alexei falou, eu também tenho os TCCs, que aí é tranquilo, a gente acompanha bem. O Renato participou de uma defesa de TCC de um dos meus alunos, a gente fez virtualmente. Então, é bem mais tranquilo, né, essa orientação individual. Agora,
a prática de docente, né, que é o estágio, projeto de estágio prático docente, aí tem sido uma grande dificuldade. Porque como fazer estágio se você não tem escola, né? E aí foi a minha grande reflexão esse tempo todo, né? O que é formar um professor em pandemia? Né? O que é importante? Então, no relato do Alexei, no relato do Renato, a gente vê muito essa questão da nossa autoformação, né? E essa necessidade da gente sair, né, do lugar da comodidade, vamos dizer assim, né? Então, quer dizer, a pandemia, ela nos apresentou dificuldades que nos fez mobilizar, né? E eu estou numa situação bem interessante, que eu estou tendo de discutir com meus alunos como ser professor nessa pandemia, né? Então, quer dizer, eu tenho que aprender também, a gente compartilha aplicativos, a gente faz. Uma dificuldade que eu tenho muito grande é com vídeo. Eu gosto até mais de trabalhar com áudio, podcasts, né? Mas quando entra o vídeo, eu acho muito legal isso, né? O Renato mostrou essa coisa desse aplicativo, até o OBS, né? Que pega várias. Eu andei olhando, né? Mas eu não me sinto confortável com vídeo. Eu nunca gosto. E é muito complicado, mas está sendo um desafio, essa coisa de você se olhar, como o Renato falou, né? E eu passei muito por isso, a gente passa por isso na formação dos professores, porque existe a videoformação, né? Como até o Renato mencionou, é uma coisa muito antiga, e a videoformação, ela tem esse processo, né? No meu doutorado também, eu trabalhei o tempo todo com videoformação, e trabalhei com o que a gente chama de entrevista de estimulação de vídeo, né? Então, os alunos se viam dando aula e a gente fazia um trabalho reflexivo, que é exatamente o que estamos sendo todos forçados a fazer, né? E aquela angústia que dá, que aí você grava, aí na hora que você vai editar, você fala, caramba, aqui agora, né? Eu lembro disso de uma das participantes da minha pesquisa. Nossa, na hora que eu levantei a mão, apareceu minha barriga. O que os pais vão pensar da professora de barriga de fora? Então, são essas... Aí você fala um S a mais, você fala faz uma concordância que não é uma concordância muito boa, e aí você tem que regravar tudo de novo, porque você vem, caramba, os pais vão assistir, o que eles vão pensar, não é? Lógico que não é muito o caso aqui da gente do ensino superior, mas é o caso dos meus alunos que vão dar aula, né, no estágio, e eles vão estar tendo um diálogo e uma interação com a plataforma da Secretaria de Educação, né, e onde tem as mesmas questões que o ensino superior está tendo, né, com a diferença que você tem diferentes grupos, né, para quem você lida, né? Então é muito rico o que eu estou aprendendo com os professores da rede. Eu tenho aluno que vai fazer na educação infantil, estágio, tem aluno que vai fazer no EJA, na roda de musicalidade, tem aluno... Os alunos de estágio, então, estão dando aula, eles estão dando aula à distância, é isso? Eles vão dar, ainda não estão, porque a gente está na fase burocrática de fechar a parceria com o GDF, não é? Porque o GDF tem a plataforma fechada, e para os alunos acessarem essa plataforma, eles precisam do termo de compromisso, que aí a fundação, assim que assinar todo o termo de compromisso, todos os envolvidos assinarem, são 6 assinaturas, a fundação vai liberar para eles um e-mail institucional para eles poderem interagir na plataforma deles, que é o Google Classroom e o Meeting, né? Mas, por enquanto a gente está, né, nessa questão, a gente está preparando material para fazer interação e a gente está conversando com os professores da rede. Então, nossa, eu estou assim, apaixonada, porque os professores da rede são heróis, é uma preocupação com o aluno, em ir até o aluno. Eu fico emocionada quando eu vejo o relato deles. Então, a gente tem a Andréia, lá da Escola de Música, com a sala de recurso, com cegos,
com os alunos autistas. A gente tem o trabalho lá, né, da roda de musicalidade, começou com a nossa colega Uliana, que está com o professor Max, que são alunos de várias faixas etárias, de 18 a 60, 70 anos, e é muito lindo ver, né, como vocês têm que se aproximar desses alunos, e eles aprendem violão, então todas essas coisas que o Renato apresentou aqui, a gente lida com essas dificuldades, com esses problemas, né, do quem tem acesso à internet ou não. A gente tem um trabalho que desde o ano do semestre passado, com uma pessoa maravilhosa, que é a professora Marta Escardo, lá da 215 Norte, que ela faz um trabalho lindo lá no projeto Caliandra, com os alunos indígenas, que não estão tendo acesso à escola direito, e também é um projeto baseado na pedagogia da ponte. Então a escola é linda, com muitas ideias, com muitas coisas bonitas, e os alunos querem ter aula de música, né, e eles acham que a música, porque a questão, né, principalmente no ensino fundamental, é que as crianças não possam, não tenham, elas aprendam pelo prazer, pelo gosto, né, uma vez que é muito duro, e não é recomendável que elas fiquem o tempo que a gente fica na telinha, né, por exemplo. E a gente está também com um projeto lá em Ceilândia, então é muito interessante lá na Arnaldo Anísio Teixeira, como a professora relata as questões, os alunos não tendo instrumento, tendo que trabalhar com piano digital, quer dizer, eles também, então assim, nossa, eu fico apaixonada porque você vê que heróis e que pessoas maravilhosas que a gente tem como professores, que estão se esforçando o máximo para que todos tenham acesso. Quem não tem acesso à internet vai ter acesso ao material. Lógico que... E aí foi onde, né, eu participei de uma live com o professor Antenor, que eu questionei isso, né? Onde estão os excluídos? Né? Então, essa, para mim, é a grande reflexão que eu faço na pandemia, a grande dificuldade, que é como atingir todos, como não deixar ninguém, né, parafraseando lá o slogan norte-americano, não deixar ninguém para trás, né, quer dizer, incluir todos na educação, porque o que a gente tem vivenciado, isso me dói muito o coração, eu fico muito triste, que a gente está num abismo sem fundo, que entre o que é a educação para quem tem condições financeiras e o que é a educação para quem não tem as condições financeiras, né? Então, isso fica muito crítico quando a gente dialoga com a secretaria. Então, é isso. A minha felicidade é que os alunos de mestrado lá do Profiarte estão concluindo, né? Teve 15 alunos concluíram num prazo, a gente não parou com as orientações durante a pandemia, então eles tinham que concluir dia 31 de julho, 15 alunos concluíram, ainda tem mais 17 alunos para concluir, né? Mas 15 conseguiram, inclusive alunos que perderam os pais na pandemia, então, assim, mostra a resistência dessas pessoas, né? Então, as dificuldades, elas têm mostrado que nós conseguimos superá-las. Isso, assim, é uma grande lição, né? Ela mostra, assim, que como a gente enfrenta os nossos limites e como é lindo, né, o que os nossos colegas lá no departamento de música estão fazendo, eu fico encantada, assim, maravilhada, como eles estão fazendo coisas, né, descobrindo, assim, eu falei, nossa, que legal. Então, assim, as dificuldades, elas são reais, mas elas não são impossíveis. E a gente está inventando as coisas, e, como eu coloquei, a maior dificuldade é essa. Isso não é para todo mundo. Então, você tem o problema da conexão dos seus alunos e a conexão dos alunos dos seus alunos, né? O acesso dos alunos dos seus alunos, né? Que parece que multiplica a problemática que a gente teve. Eu posso falar que, do meu lado, eu tive poucos alunos que manifestaram que estariam muito difícil, que seria difícil eles acompanharem por questões tecnológicas, mas eu tive alguns. Infelizmente, alguns, assim, que, principalmente a minha disciplina prática,
Eles falaram que não iam ter condições de gravar em casa, fazer gravações em casa. Com você, Renato? Como é que Pois tá? é, as dificuldades, sinceramente, estou achando que a maior dificuldade é em mim mesmo, porque muitos dos meus alunos, assim, eu considero mais bem preparados do que eu nesse momento. Para ser sincero, tem alguns alunos que me ajudam a carregar essa aula que eu estou dando no Zoom para 30 pessoas. E interessante como parece que já rolou uma certa ética de como se comportar numa reunião como essa. Eu, por exemplo, enquanto o Alexei falava, eu preferi desligar o meu microfone e a minha câmera para, sei lá, ajudar na conexão, não dividir tanto aí. Às vezes recomenda-se isso, que se você não está falando, você desliga o seu áudio, você desliga até o seu vídeo, porque você pode descongestionar um pouquinho a conexão, né? Aqui nós somos só 3, não tem tanto problema, mas numa sala virtual onde estão aí 30, 40, 50 pessoas, é melhor que a gente trabalhe desligado. Então, essa ética, aos poucos, tem se mostrado para nós, né? Então, nessa turma de 30, por exemplo, eu tive que mais ou menos instituir, olha, se você vai falar, por favor, ligue sua câmera para ver sua cara de sono. Nossa aula é às 8 da manhã e acontece, né, que as pessoas às vezes chegam lá na aula então, eu combinei isso com os alunos. Vamos mostrar nossa carinha, mesmo que seja de sono, mal barbeado, ramela no olho, mas vamos se mostrar na hora que for sua hora de falar. É importante que você se mostre em vídeo e em áudio. Então, como essa disciplina que eu estou dando é uma disciplina de muito diálogo, onde eu provoco muito a manifestação dos alunos, a gente conseguiu uma coisa incrível, assim, que os alunos compartilham os links e a gente assiste na hora os links do YouTube que falam sobre esse ou aquele tópico. Então, eu confesso que a maior dificuldade é mais de destreinamento meu, é mais de incapacidade minha de manuseio bom das plataformas e de tudo que há aí ao nosso dispor. Como a Cristina falou, eu estou tentando aprender tudo e aprender e vencer minhas barreiras, né? Então, eu acho que as barreiras, claro, essa aí é doída, né? Que os alunos não tenham condição de acessar. Tem um aluno em especial, ele mora, eu acho que na área rural, e não é um cara de muitas deficiências econômicas, não, de dificuldades, mas aí uma dificuldade da internet dele. Porque, né, aqui onde eu moro, no Parkway, é difícil uma boa internet. Eu tive que lutar com 2, 3, 4 provedores para chegar a uma internet razoável que me coloca aqui agora falando sem estar interrompendo muito. Mas esse aluno, eu tive que gravar a aula e mandar para ele, olha como é que sua voz está saindo. Eu não conseguia entender uma palavra que ele falava, muito menos do que ele tocava. Então eu falei, o aluno, poxa, nós vamos ter que transformar nossos encontros mais assíncronos do que síncronos, porque realmente não está dando. E sabe que a gente contornou isso? Simplesmente eu dava aula pelo chat para ele, mandava as coisas, ele me respondia em vídeo, aí tudo bem. Ele tem até um equipamento legal de fazer vídeos e gravava em cima das bases que eu mandava para ele, mas um problema que afeta todos nós, a qualidade da internet. Isso aí vai ser um problema para o Brasil inteiro, né? Eu sinto que, assim, eu também tenho uma aula que é muito diálogo, que é a história da MPB. Eu sempre deixo em aberto muitos alunos falarem, darem suas opiniões, e é nítido que, na verdade, o diálogo diminuiu bastante. Eu também estou usando o Zoom, eu também uso o Zoom, eu preferia a ferramenta Zoom por causa da conexão boa, a qualidade do som estava melhor. Fiz uma série de testes durante o período da pandemia, ainda antes de começar as aulas, e o que obteve melhor resultado foi o Zoom. Então, não havia nenhum impedimento, né? Eles pediam para a gente usar as ferramentas da UNB, mas não impediam a gente. Então, vou usar o Zoom para garantir. Eu vi que ele gravava direitinho, podia gravar as aulas. Eu acabei adquirindo, né? Comprei o Zoom para mim mesmo.
e aí estou usando uma ferramenta que eu acho que está funcionando bem, mas mesmo assim, estando com uma conexão razoável, não é tão fácil quanto na sala de aula, a pessoa só levanta a mão, fala, ou simplesmente fala, né? Simplesmente fala, e a gente consegue ouvir. Quando tem duas pessoas falando, se eu estou falando e uma outra pessoa começa a falar junto, na prática parece que ninguém ouve ninguém. Ninguém entende mais nada. Então é isso que eu estou dizendo, que é a ética e o comportamento que a gente está desenvolvendo nessas aulas pelas plataformas, né? Agora, eu queria desculpa, só sinto que os alunos até ficam receosos de interromper, como eu fiz agora, que parece que atrapalha mais, né? Ele é mais, ele é um pouco mais agressivo você entrar falando na internet do que no presencial. Claro, claro. No presencial você levanta a mão, você está ali, né, e administra isso pessoalmente. Agora, assim, eu tive que... Olha, eu sou um professor tão ligado aos alunos que eu estou fazendo um pequeno investimento para ajudá-los. Teve um que eu falou, poxa, professor, ele é tão importante para mim, e o trabalho que ele estava fazendo junto lá à produção de material para os alunos deficientes, ele não estava podendo trabalhar porque não tinha um computador, ele deixou de produzir esse material, e ele recebeu aí um tanto da UNB para comprar esse computador. Só que é natural, foi uma grande força, né? R$1.500, mas com R$1.500 realmente você não consegue comprar uma boa máquina, talvez mais para a faixa de R$2.500. E eu tive que falar para ele, bora, parcela aí que eu vou te agraciar com 200 por mês aí para você completar os 2.500, sabe? Eu me senti em condições, eu falei, pô, esse cara vale a pena, eu vou... Eu levantei uns computadores com pessoas da família, eu consegui doar 3 computadores e um tablet para os meus alunos mais carentes, né? Vocês conhecem, nós temos muitos alunos na UNB que não têm uma situação econômica que favoreceu agora, nesse momento. Essas pessoas foram atingidas por um tiro, né? Então, eu estou fazendo o que posso para compensar algumas dessas carências dos alunos. Não estou fazendo isso para me autopromover, estou colocando aqui, né, compartilhando com vocês, porque estou vendo outros professores, cada um faz o que pode, né? Cada um está tentando ajudar o aluno do jeito que pode, às vezes financeiramente, às vezes com empréstimo de um... Eu tinha 3 teclados aqui em casa, só estou com um agora, 2 eu emprestei para alunos, vieram aqui em casa, pegaram e levaram, porque o que eu ia fazer com 3 aqui se eu não estou saindo para tocar? Então, eu acho que essa pandemia está mexendo aí um pouquinho com o lado afetivo da gente também, uma coisa muito importante. A gente tem que se cercar aí das tecnologias, mas não podemos esquecer que nós temos coração e que do outro lado também bate um coração, né? Então... Eu lembro quando eu era aluno, quando eu era aluno, Renato, a gente não tinha noção de como muitos professores, não todos, né? Mas muitos professores se envolvem emocionalmente com os alunos. Como a gente se preocupa, como a gente fica, assim, torcendo pelos alunos. Consumido até por essa coisa, né, dos caras. Não, eu não tinha essa ideia. Depois que eu virei professor, é que a gente vê, assim, nas discussões entre nós professores, e a gente sente isso, como a gente vai acompanhando os alunos, vendo eles entrando em dificuldades, vendo eles faltando aula às vezes, e a gente começa, ai meu Deus, ele não vai conseguir levar esse semestre, como a gente se preocupa, né? E aí, diante dessa situação em que o distanciamento aumentou, a gente está mais longe, ele aumenta, mas por outro lado, a conexão está lá. E a gente precisa, né, resgatar essa conexão, né, buscar essa conexão pela rede. Como a gente fica angustiado com isso, né? Eu estou de coordenador do noturno, e aí tem
tem toda a preocupação da matrícula dos alunos, que esse semestre foi um drama, mas assim, um drama, um desastre, assim, foi super difícil conseguir esse ajuste de matrícula dos alunos, super atrasado, os ajustes não saía, sendo feito de modo manual. Como a gente ficou envolvido com essa problemática, tá? Como fazer os alunos saírem dessa situação que tá tão desesperadora. Você via que eles estavam sofrendo e a gente ali sofrendo junto, né? Eu quero fazer, então, aqui uma menção especial de agradecimento a vocês, coordenadores, você, Francine, ao senhor Omar. Eu fiz contato, né, individual com cada um de vocês, pedi socorro pelo meu lado e pelo lado dos meus queridos, né, que eu tinha que defender. E nosso chefe também, Vadim. Poxa, eu estou impressionado com a capacidade de trabalho que vocês demonstraram nesse período, e lá no fundo eu fico até feliz que eu deixei a chefia antes da pandemia, porque coisa difícil deve ser trabalhar no administrativo, né? Trabalhar no administrativo com tantas obrigações nesse momento tão difícil, cara. Eu parabenizo vocês e agradeço. Ó, Renato, eu pensei a mesma coisa. Para quem não sabe, o chefe... Tadinha da Francine, que ficou no meu lugar. Eu falei assim, tadinha, tem hora que eu fico pensando, gente, né? Porque a gente, né? Até naquela apresentação eu coloquei que eu sou mãe e avó, né? Porque a vida profissional, ela acontece com a nossa vida pessoal, né? O mundo... o mundo não para, às vezes você está trabalhando e os problemas acontecem, né? Então, eu, nessa pandemia, até as aulas começarem em 17 de agosto, até um pouco depois, eu cuidava quase 5 horas diárias da minha mãe, né? Então, agora não, agora a gente já está deixando ela mais com os cuidadores, né? Então, assim, o mundo não para, né? As coisas da sua vida, o seu jeito de ser, então, não parou para a gente, não parou para os nossos alunos. Então, eu acho que isso tem me feito pensar bastante, porque a gente trouxe o trabalho para dentro da nossa intimidade. E os alunos também nos levaram para dentro da intimidade da casa deles. Então, isso mexe com muitas coisas, né? Então, você precisa ser extremamente disciplinado para poder separar, porque nós somos um ser integral, né? Nós temos essa dimensão profissional, nós somos professores, a gente tem nossas atribuições como professores, de modo geral. A gente tem o nosso lado humano, né, nas nossas interações com os nossos alunos também, e a gente tem que encontrar esse equilíbrio, né, entre o que é dever e o que é cuidado e atenção. E a gente tem a nossa vida que não para, né? Inclusive problema de saúde. Né, as questões pessoais no sentido, né, não só nossas, mas dos nossos alunos também. É verdade. Mas eu estava só lembrando, o Renato era o nosso chefe de departamento, né, até a chegada da pandemia. Praticamente. Foi um pouquinho antes. Antes o Renato, aí o Vadim entrou e ganhou de presente, né? E eu também entrei, né? Entrei junto ali como coordenador, e fomos agraciados com essa situação extremamente desafiadora. E eu queria dizer só, agradeço assim, a participação e a compreensão e a paciência dos professores e alunos que entenderam, né, que a situação realmente não é uma situação normal, é uma situação excepcional. E o processo, e assim, tiveram uma paciência extra, até porque também
a gente mudou o sistema, todo o sistema da UNB mudou em meio à pandemia. A gente saiu do SIGRA para o SIGA-A. Quer dizer, por um lado, você pode pensar, é o momento ideal para fazer, porque está todo mundo conectado na rede. Não, cara, não foi o momento ideal, foi assim um momento crítico de fazer isso, foi assim, criou uma dificuldade enorme para nós. Então, em meio àquela situação, as pessoas tendo que aprender a lidar com uma nova ferramenta, e o SIGA-A não está sendo usado da maneira como ele deveria, né, ainda por causa do período de adaptação. Então, todo o processo de matrícula foi feito praticamente de modo manual, de ajuste de matrícula, né? Foi feito praticamente de modo manual. A gente estava mandando PDFs com os pedidos de matrícula dos alunos, vocês imaginam? Puxa vida! Então, tinha alguém lá lendo linha pedido por pedido, inserindo no computador, verificando um por um, relatando o que deu errado, para voltar para nós, para a gente poder avisar o aluno, avisar o professor, não conseguiu porque estourou o horário, porque deu choque de horário, estourou os créditos, né? Então, deu muito problema nesse processo e assim, isso não ajudou em nada a nossa situação, viu? Esse processo de ajuste, que ainda não terminou, a gente está fazendo uma segunda rodada, agora fizemos uma segunda rodada de ajustes, e que não está previsto, né, em calendário, mas que sempre tem que existir, né, porque problemas aconteceram vários problemas na primeira rodada, e aí a gente está ajustando aí então, novamente a gente pede paciência, esperamos que essa semana os últimos ajustes devem sair com a matrícula do pessoal. Então, o pessoal aí, os alunos estão tendo que verificar a sua matrícula em suas casas, não pode ir na coordenação, pedir para um coordenador, ver se a minha matrícula saiu, ver como é que está, não tem ninguém para ajudá-los, não tem a secretaria, não tem o trabalho super, super legal do Marcos, do Robério, do Antônio, o pessoal lá da secretaria, que sempre dava aquele apoio para os alunos, não está sendo possível. Então, a gente está tendo que fazer isso pela internet né, estamos tentando, né, ajudar no melhor modo possível. Então, agradeço a paciência de todos, né, nesse aspecto. Estamos todos aprendendo, né? Nossa, na marra, né? Aprendendo na marra. Mas, então... A UNB entrou na pandemia, né, com um monte de coisa mudando, né? Olha o Vadinho aí, ó. Olha o Vadinho aí no chat. Pois é, e o cafezinho. Não, essa turma aí que pegou a administração do departamento, como o Renato falou, está de parabéns mesmo. Eu estou assim, Foi a segunda vez, né, que eu fui coordenador. Da outra vez eu fui brevemente coordenador, acho que em 2015. E eu achava que aquela vez foi difícil. Eu achava. Sempre tem. Putz, cara, 2015 foi um ano difícil, cara. Nossa, foi difícil que eu fui coordenador. Nossa, me dê 2015 de novo, de qualquer jeito, eu adoraria. Porque realmente 2020 vai ficar para a história, né? Vai. Alexei e Cristina, eu queria mostrar uma... Então, depois daquela conversa que eu tive com aquele aluno, mostrando para ele como é que ele deveria fazer, meu querido Matheus Gianari, porque também acontece que, às vezes, vários alunos estão trabalhando a mesma música, às vezes não, e essa música que é um grande clássico brasileiro, que é o Wave, do Tom Jobim, eu comecei a usar alguns playbacks produzidos assim, até por músicos profissionais. E então, depois daquelas orientações que eu dei para o aluno, eu resolvi gravar um vídeo desse tocando essa uma atividade assíncrona, né? Para mostrar para ele algumas coisas, e gostaria de mostrar para vocês aqui um pouquinho compartilhar essa tela aqui com vocês.
Acho que agora vai, hein? Estão vendo aí? Essa é uma aula sobre economia. Como eu falei, essa não é uma aula de música, essa é uma aula de economia. Porque dá para você... Exatamente, economia musical, né? Dá para você ver como quando você toca num grupo, você tem que deixar os outros tocarem também, né? Então eu fazia questão, botava a mão sobre o colo às vezes, tirava a mão do piano para mostrar que a música segue, independente de você estar tocando ou não. Ah, mas foi o que eles mais gostaram. Pô, professor, que legal. Você para de tocar. Eu falei, você está num grupo, você não precisa tocar todo o tempo, deixa os outros tocarem também. Mesmo que seja uma base pré-gravada, né? Eu sempre falo muito, eu dei muito tempo uma prática de conjunto de bossa nova. E, galera, vocês estão trabalhando muito, bossa nova é para preguiçoso. Vocês estão trabalhando demais. Dá espaço uns para os outros. O pianista mesmo é o mais preguiçoso de todos. Você fica lá, você vai... Usa uma mãozinha só, ou depois bota outra mão. Você vai aqui trabalhar tanto, cara. Você está em Ipanema, diante da praia. Pois é. Tá, meu Deus! Não vou falar praia agora, não. Férias, cara. O que você está querendo impressionar, cara? Para. E é engraçado como fazer o aluno tocar pouco, né? Às vezes não é fácil. Pois é, assim, esse rudimento, né, de filmar e mostrar a performance... Olha, eu nunca tinha pensado nisso na minha vida. Eu achava que o ideal era compartilhar ao vivo com os alunos, me preparava para as aulas e mostrava e gostava, tocava com eles, mostrava vídeo, mas eu nunca tinha pensado nessa possibilidade de mostrar a performance assim, ainda mais com uma câmera aérea, né? Poxa, meu pedestal de microfone, que eu não usava aqui em casa, de repente começou a ser tão usado, eu tenho filmado tanto, eu boto o celular em cima do piano e fica essa câmera, ela é tão instrutiva, né? Você fica de frente para o piano e vê por cima Eu já tinha visto no YouTube algumas videoaulas que usavam essa coisa, mas eu nunca tinha pensado em usar essa para mostrar para os alunos. Eu acho que nem ao vivo os alunos nunca se levantaram para me ver tocando por cima. Eles ficando ali sentadinhos do lado. Então, a coisa da câmera aérea foi, para mim, uma das descobertas mais pedagógicas dos últimos tempos. E eu posso trazer aqui uma angústia que vem disso aí que você está mostrando, Renato, a questão dos vídeos do YouTube. Diga aí. Pois a gente
a gente como professor estamos ali ensinando, né? Estamos lá produzindo um material e a gente, de repente, se dá conta que existe muito material na internet. Muito, muito. E aí a gente começa a pensar, não, mas qual a minha diferença em relação a esses vídeos? No que eu posso ser um diferencial? Por que simplesmente a gente, né, não diria para o aluno, tá tudo no YouTube, se vire. Né? E é claro, a gente sabe que há um diferencial porque há uma interação humana rolando. Há uma interação, há uma conversa, há uma relação e há uma avaliação, há um reconhecimento institucionalizado, né? Tudo isso que vai mobilizar o aluno a fazer aquilo, né? Mas, por outro lado, assim, há uma série de vídeos, né, no YouTube com a pessoa com a câmera em cima, tocando e fazendo vários comentários que são interessantes e que o aluno pode aproveitar, né? No que a gente está sendo mais interessante do que simplesmente vídeos do YouTube, né? Essa é a minha pergunta. Essa é a pergunta que a gente coloca também para os alunos de estágio. O porquê que é importante, né, a minha aula, quer dizer, o que ela acrescenta de diferente, né? A gente trabalha com essa reflexão no estágio, a gente analisa vários vídeos do YouTube, comenta, né, a interação, comenta várias coisas. Então, eu acho que a gente tem um ponto a nosso favor, que é a obrigatoriedade, né? Eles, querendo ou não, eles são obrigados a assistir as aulas com a gente. Mas, por outro lado, é um perigo, né? Porque aí a nossa aula tem que ser mais interessante do que as outras que estão lá fora, né? E isso já era um desafio no presencial, né? Porque a gente se perguntava, por que o aluno vai para uma aula presencial se já tem tudo no YouTube, né? Então, eu acho que essa sua pergunta é uma pergunta que nunca vai ter uma resposta, mas é uma pergunta que ela tem que estar presente para nos motivar e o crescimento pedagógico, né? Então, ela é importantíssima, eu acho que a gente tem que estar com ela sempre, como professor, em todas as situações. Agora, talvez ela tenha ficado, assim, mais em foco, né, em evidência, mas é uma questão que não cala, né, assim, ela está lá na nossa subconsciência o tempo todo chamando, né, a gente a rever as nossas práticas, né. O que você acha, Renato? Liga o som, Renato, tá mudo. Gente, agora que eu fui ver aqui nos comments, aqui do lado, tá todo o chat do YouTube. Eu tava aqui no private chat, só tinha uma pessoa falando. Falei, poxa, nós estamos falando para ninguém aqui. Agora que eu vi, tá cheio de gente aqui. Obrigado, gente. Mó galera aqui, Luiz Aquino, Malu Mestrinho. Eu não sabia também, não. Eu cliquei aqui no comments e apareceu o YouTube inteiro. Bom, mas agora, deixa eu falar, depois a gente pode interagir com essas perguntas, né, com essas coisas. Eu acho que o que é diferente, Alexei, é que, no caso, eu estou fazendo para os meus alunos. Né? Eu até botei no YouTube esse vídeo do Wave, fiz uma brincadeira com meus amigos americanos que estão tocando, dizendo que eu queria fazer uma viagem para Nova York e tocar com eles, mas que na impossibilidade eu ia tocar aqui em casa mesmo, usando a base. Poxa, foi o maior barato, todo mundo comentou, botei no YouTube, botei no Facebook, mas na realidade, quando eu faço alguma coisa, o que é diferente para os meus alunos agora, do meu vídeo para eles, é que eu faço para eles. No momento eu estou... Cada coisinha que eu produzo, eu digo, isso aqui vai servir para o Matheus, vai servir também para a Cibele, vai servir para o outro, agora eu vou fazer aquele outro que serve para aquele. Então, é uma coisa de muita dedicação, entendeu? Agora, o que a gente está vivendo, como a Cristina falou, é nossa obrigação. Eles têm que vir fazer aula com a gente tem que oferecer. Então,
vamos tentar fazer pensando em quem é o público-alvo, né? O público-alvo são esses nossos queridos alunos e eu fico muito feliz de estar fazendo para eles. E talvez esse seja um grande diferencial, porque o cara que fez o vídeo lá no YouTube, ele está monetizando, ganhando lá, às vezes é a maior grana, e ele acha que qualquer um que assistir pode se beneficiar. Parabéns para ele, porque ele deve ter feito também um trabalho legal e colocou, né, lá no YouTube, atingindo milhares, sei lá, centenas de milhares de pessoas a nível internacional. Mas o materialzinho que a gente produz aqui para os nossos queridinhos aí é um material diferente, porque ele é personalizado, ele é pensando na vida do aluno em especial. Então, eu acho que esse é um diferencial. Se me permite, eu acho que é por aí. Eu acredito muito na questão do relacionamento professor-aluno. Ele é um relacionamento especial. Essa relação, ela nos move como alunos, como quem quer aprender, né? Saber que tem uma outra pessoa que se importa com o seu conhecimento, tá? Com o seu aprendizado. Quer dizer, o vídeo, ele está lá e ele meio que não se importa com você. Ele vai tocar e você faz do vídeo o que você quiser. Mas o professor, ele se importa. Ele tanto se importa que depois ele vai verificar, certo? Ele vai testar para saber se você buscou aquilo. Mas eu acho que só a própria sensação de que você sabe que tem alguém que está prestando atenção em você, está prestando atenção no seu processo de aprendizagem, tá? Que é eu não diria uma figura paternal ou maternal, que é ir muito longe, mas é uma pessoa, né, uma pseudo figura paternal, é uma pessoa que está, de algum modo, preocupado com você. Eu acho que esse relacionamento tem um papel muito grande, já começa por aí. Então você sabe, quando você está lendo aquele texto, o professor deu aquele texto para você ler, você sabe que tem alguém que conhece esse texto, que domina esse texto, que está preocupado com a sua leitura. Isso vai te dar um outro ânimo, outra disposição para enfrentar um texto, que às vezes o texto é uma coisa difícil de enfrentar. Um outro aspecto que eu acho que é interessante a gente assinalar é que o professor, ele não é apenas um professor, ele é representante de uma instituição. Nós representamos uma universidade, nós representamos uma instituição que é chancelada e que constitui um tipo de poder, um tipo de reconhecimento, entre aspas, mágico, certo? Eu gosto de ver aquele momento da formatura, que não está mais acontecendo, né? Mas o cara flutua uma coisa na cabeça do aluno, né? E eu declaro você engenheirando ou formando, aquilo é mágico, certo? Ele de repente ele joga um poder e você passa a ter um novo reconhecimento dentro da sociedade. O poder da institucionalização, ele não é gratuito, ele não é um truque que foi constituído só para enganar os alunos e fazer eles ganharem um diploma. Não, ele é uma instituição social, é algo que a sociedade aprendeu a valorizar, aprendeu a importância daquilo, e que vai dar uma nova dinâmica à sua vida. E o fato de que o aluno sabe disso, tá? O aluno sabe que se ele tiver esse reconhecimento, o reconhecimento do professor, significa que ele está sendo reconhecido pela instituição, significa que ele está sendo reconhecido pela sociedade, certo? Então, nada disso o vídeo do YouTube vai ser capaz de te dar. Certo? O vídeo ele pode te dar o conhecimento, mas ele não te dá o reconhecimento por esse conhecimento. E reconhecimento não é uma coisa simples, né? Reconhecimento exige o reconhecimento do reconhecedor. Aquele que te reconhece como dono de conhecimento precisa ter sido reconhecido de modo muito complexo pela sociedade toda. Então, é uma cadeia de eu acredito que você tem conhecimento.
uma cadeia que se alimenta, uns alimentando uns aos outros. E a gente, como parte dessa instituição, a gente faz parte dessa cadeia. A gente está contribuindo, sim, para que o aluno ganhe não apenas o conhecimento, a sociedade tenha conhecimento sobre o seu conhecimento. É verdade. Então, a gente tem que estar atento e se preocupar com o nosso aluno. A gente tem que dar essa preocupação, porque eu acho que essa preocupação não é uma preocupação simplesmente do professor com o aluno. É o professor como representante da sociedade. É a sociedade preocupada com o conhecimento que está sendo adquirido por esse aluno. É uma responsabilidade que nós, professores, temos de nos preocuparmos com o fato de o aluno ter lido ou não aquele maldito texto que eu botei no começo do semestre e a prova semana que vem. Leia, caramba! Pô, não é porque a gente tudo bem, às vezes a gente é carente. Professores, às vezes, são carentes. Nós queremos ter a atenção dos alunos, tá? Mas não é por isso, tá? Não é por isso. É uma obrigação nossa. Nós, como professores, nós precisamos nos preocupar com isso. E o vídeo do YouTube, ele não se preocupa com você, certo? Ele não se preocupa. Ele está lá, né? Alexei, Cristina, tem um comentário bom do Hugo aqui no chat, que ele diz: qual a contribuição que esse período e essas novas aprendizagens trarão para quando essa quarentena acabar? Né? Muito bom esse aí. A gente já mais ou menos falou, né? Mas Cristina podia falar um pouquinho, depois eu falo. Olha, eu estou aprendendo, eu estou pensando muito nisso. Para ser bem sincera, eu vejo assim, a gente aprendeu muita coisa. Eu acho que a gente vai voltar. Eu espero e estimo que a gente volte diferente, né? Eu, pelo menos, tenho revisto várias questões minhas pessoais, né? A gente não falou nisso, mas essa pandemia me fez fazer uma imersão pessoal, né? Um autoconhecimento sobre várias questões, e eu ainda estou aprendendo muito. Então, eu espero que esse aprendizado continue, né? Do ponto de vista pessoal. No ponto de vista de trabalho, eu acho que as minhas aulas, eu gostaria de incorporar todos esses aprendizados que eu estou tendo. Eu sempre usei o Moodle, né? Eu sempre tive o aprender nas disciplinas todas que eu ensinava, porque eu substituí, né, aquela pastinha de textos que a gente deixava no Xerox pelo aprender. E uma coisa muito legal do aprender para mim sempre foi a possibilidade de rever as coisas que aconteceram no final da disciplina, durante o semestre, e eu poder atualizar. Então, o aprender, ele substituiu não só a pasta do Xerox, mas substituiu aqui as prateleiras da minha casa também, né? Porque um monte de coisa que eu guardava, eu passei a usar. O aprender não é o ideal, né? Mas é uma coisa que se usa, né? E uma coisa que eu estou aprendendo muito e que tem sido fantástico, e eu quero, e espero que eu possa continuar com esse aprendizado depois, é a questão da acessibilidade, né? A Carolina, a nossa aluna, ela é, assim, uma grande fonte de aprendizado e reflexão. Então, assim, eu tenho pensado, né, assim, que quem a gente quer atingir sempre, né? A gente tem que pensar que a gente... o material que a gente produz, o fato da gente estar nas redes sociais, né? Ela não é só vilã, mas ela tem benefícios também. Nos dá acesso a várias pessoas, né? A gente pode assim dizer. E essa questão de quem vai ter esse acesso, né? Então, a gente tem também no estágio, né? Eu tenho um aluno que está fazendo o TCC com alunos de síndrome de Down, né? E a questão da temática que eu estou estudando agora, da interculturalidade, que coloca
em evidência essas pessoas que estão fora, né, do circuito considerado normal, entre aspas, não gosto muito dessa palavra, né, mas é o que é mais comum. Então, assim, eu tenho pensado muito nisso, porque antigamente eu falava para os meus alunos dos diferentes tipos de aprendizagem, como as pessoas aprendem, e agora isso ficou extremamente urgente, né, e necessário, né, nesse tempo de a pandemia, né. Então, assim, aquela pergunta que eu já coloquei, os excluídos não são só aqueles que não têm acesso à internet, mas são aqueles que também não têm a possibilidade de acessar da forma que a gente produz o material, né? Então, isso para mim eu acho que vai mudar bastante, eu acho que é uma contribuição, assim, que pelo menos para mim, pessoalmente, porque essa coisa, como a gente trabalhou muito na EAD, de produzir material, lógico que agora tem 500 mil coisas diferentes, né? A gente já passava por isso, eu ficava muito feliz na EAD, poder dar aula para o menino que morava lá em Cruzeiro do Sul, né, que não chegava, a gente chegou a fazer aulas presenciais em Cruzeiro do Sul, você tinha que pegar o avião para chegar lá, não chegava de carro ou de barco, o barco demorava muito, e você sabia que aquela pessoa lá naquele lugar, lá no Acre, né, estava tendo acesso àquele conhecimento como um aluno do presencial, e a gente se empenhando para que eles aprendessem, né, então, assim, isso foi uma experiência incrível, e que eu vejo isso voltou agora, né, então, eu acho que essa questão, para mim, vai ser fundamental e vai fazer a diferença, pelo menos na minha prática, ou reavivou isso, né, trouxe um novo olhar, uma nova perspectiva, né? Porque como o Alexei comentou, para fazer o mesmo, né? A gente tem o YouTube aí, né? Mas não é fazer o mesmo, né? É fazer algo que a gente acredita para os nossos alunos, algo ser diferente. E a gente está aprendendo com eles, né? Eu, pelo menos. Então, isso também nos aproximou dos nossos alunos de uma forma diferente. Ao mesmo tempo que a gente invadiu a casa deles, a gente se tornou mais próximo deles também. É verdade. Sobre invadir a casa dos alunos, eu fiquei assim, eu fiquei emocionado. No dia 17 foi o nosso primeiro dia de aula, e às 10 horas da manhã eu estava dando aula para Carolina Dias, nossa querida aluna, que é deficiente visual, e aí ela abriu a câmera e eu pude flagrar a mãe e as duas irmãs ajudando a colocar a câmera para ela, e eu dizendo, mais para cá, mais para cá. E de repente eu estava dentro do quarto da Carolina, vendo ela tocar num teclado que eu fui ver qual era o teclado, não é o teclado ideal, é um teclado sem peso, é um tecladinho, como a gente chama. E eu já falei para ela, olha, quando você puder, vamos investir num instrumento melhor para você, porque você está se desenvolvendo mais como pianista, você precisa de um instrumento melhor. E aí eu fui perceber que eu podia ver a posição que cada um estudava em casa, que é uma coisa que todo professor de piano tem que chamar atenção para o seu aluno, porque os teclados, eles não têm aquela relação perfeita, o banco do teclado com o piano, né? Então você vê o aluno tocando com as mãos assim, o outro tocando com as mãos assim, porque o banco, então um simples ajuste no banco, da altura do banco do piano da Carolina já melhorou para ela e para vários outros, né? Então, isso aí é uma coisa que eu não quero perder de vista, eu quero continuar fazendo essas aulas via, se os alunos quiserem, se eles acharem que é bom para eles, né? E eu tenho pensado muito na proporção que existe hoje em dia, né, no nosso estudo presencial, no nosso currículo presencial, existe a possibilidade de 25% de aula via Moodle, via, né, 20, não é 25, Cristina?
É 20%. É 20%, é um quinto, né? Eu achei que fosse 25%. Mas aí eu comecei a pensar, poxa, eu estou agora dando 4 aulas por mês para um aluno. Poxa, se pudesse ser umazinha presencial, já ia melhorar ainda, né? Aquele contato, chegar lá, poder abraçar o aluno, ver pessoalmente, né? Fazer aquela carga afetiva pessoal, né? Que eu estou vendo que a Malu está colocando aqui, que é isso aí, que a pessoalidade é tudo nessas nossas aulas, que a gente tem que ser seres relacionais. Então, eu comecei a pensar nisso. Nosso departamento está lá. Eu tenho uma sala que tem lá o meu diploma, o meu ventilador que eu levei. Aquela sala é quase a sala do Renato. Num ambiente público, é quase uma área privada, né? É o quadro foto da minha mulher, entendeu? E assim, poxa, agora eu estou fora e aquela sala está lá, morta, parada, ninguém ocupa, e sei lá quando é que eu vou voltar. Quando eu voltar, se eu for usar na proporção inversa aí, digamos que a gente vai passar por uma fase intermediária aí entre, né, o 100% à distância ou uma parte presencial, uma parte... Eu fiquei pensando, poxa, se voltar aí na proporção tipo uma aula presencial a cada, né, uma vez por mês, o que vai acontecer com a minha sala 3 semanas paradas nas outras semanas? Então, nós temos que começar a pensar nisso. Nós temos que começar a pensar que nossos espaços físicos os espaços físicos que a gente ocupa dentro da universidade, eu acho que nós temos que repensar isso aí. Eu não sei ainda exatamente o que vai acontecer, mas eu comecei a imaginar, e um dia eu sonhei que eu entrava na sala, a sala não tinha mais o meu quadro, não tinha mais o meu diploma, eu só entrava uma vez por mês naquela sala, eu entrava lá, a sala era aparelhada com piano, com um computador meu eu levava, eu saía de lá, na outra semana entrava o professor B, usava a mesma sala, sem a foto dele, sem o diploma dele, e pronto, ao invés de ter 4 salas para 4 professores, uma sala polifuncional para todos os professores. Então, respondendo a pergunta do professor Hugo, o que eu acho que vai trazer essa quarentena? Ela vai trazer questionamento sobre isso. Espaço físico deveria ser ocupado pelos alunos que têm menos condição, né, que a internet, né, que nós temos lá de boa qualidade, para os alunos irem lá estudando. Então, eu já estou pensando aí o que eu vou fazer com a minha sala. Uma das primeiras coisas que eu vou fazer vai ser tirar o meu diploma e a minha foto da parede. Eu queria contribuir um pouco, eu voltei aqui. O Hugo voltou aí. Olá, deixa eu só falar um negócio rapidinho, Hugo, mas nessa aí, gente, eu já estou querendo contratar uma mudança para tirar minhas coisas da minha sala. Você tem uma vida inteira lá, né, Cristina? Nossa, tem muita coisa. Apesar que eu tenho um ciúmes da minha sala, né? Porque ela foi do Gonzaguinha, né? E foi do Conrado, né? Então, assim, tem um carinho por ela. Queria falar sobre o que, Alex, você estava dizendo, a diferença em nossas aulas também para as que já existem, né? O pessoal, existem aulas e alguns canais no YouTube que são, assim, excepcionais. Tem um que eu sempre indico para todo mundo, que é o do Adam Neely, que, inclusive, eu sempre falo nele, que ele tem uma edição muito boa e o rapaz foi melhorando muito e foi aprendendo a fazer, então, mas ele tem um conhecimento de edição, então ele prepara isso e ele ganha vida com isso hoje em dia. Então é uma outra habilidade, uma outra competência que ele vai desenvolver. Ele faz sobre temas abertos, certo? Que não são encadeados um com o outro, e gerais para quem quiser lá aprender, certo? As nossas aulas, por exemplo, elas têm uma sequência e elas são voltadas para um público que a gente conhece, digamos. Eu tenho feito aulas para a disciplina de harmonia, que elas ficam lá disponíveis no canal, e os alunos podem ou assistir essas aulas, ouvir. Eu falo assim, você vai ouvindo enquanto está lavando louça, quando você ouvir alguma coisa interessante, você para e assiste. Mas não precisa assistir o tempo todo, você pode só ouvir. E
Aí eu vi um comentário, alguém comentou hoje, tipo assim, a intenção é boa, mas deu um sono. Aí eu ri assim, eu disse, realmente, eu entendo, porque eu não estou querendo fazer uma edição super dinâmica e fazer um conteúdo rápido, porque eu estou pensando no meu público, e meu público de harmonia, às vezes, é um pessoal que não teve contato nenhum com harmonia antes. Às vezes é uma pessoa que era só um cantor, um violinista, que o instrumento não é de harmonia, então a primeira vez que está estudando tríades, tétrades, qual é o acorde que vem depois desse, então o conceito de nota estranha ao acorde, napolitano. Então nessas aulas, como eu sei que o público é esse, eu faço muito calmo, explico devagar, repito aquilo, coloco exemplo. Então eu tenho cuidado de fazer lento, para que a pessoa possa ter o tempo de entender o que eu estou falando. Eu sei que talvez na internet, para quem já sabe esse assunto, vai ouvir e vai dizer, poxa, é chato. Eu falei, claro, você já sabe. Talvez eu tivesse que fazer uma segunda videoaula para, tipo assim, essa é para quem não sabe nada, essa é para quem já sabe alguma coisa. E a segunda aqui já sabe, então seria uma edição mais rápida, mais dinâmica. Mas eu acho que a diferença é um pouco essa, de que a gente conhece nosso público, então a gente sabe que eles têm algumas deficiências e às vezes faz para aquela questão de tentar resolver aquele problema que a gente já sabe que vai ter. Só voltando na questão que foi colocado do que fica, né, essa pós-pandemia, a pergunta trazida pelo Hugo, né, depois que a pandemia, o que fica, e uma das coisas que eu achei muito interessante nesse processo foi a questão da gravação dos alunos. No canto suplementar que eu dava, tinha uma aula em que os alunos se gravavam cantando. Às vezes duas aulas. Que era o dia da prova, em que o aluno ia na frente, a gente filmava, cantava, e aí eu dava um feedback da filmagem, né? E é muito mais... E eu sinto assim, como é bom dar feedback de filmagem. Porque você passa várias vezes a gravação, você vê com mais atenção tudo que está rolando. Enquanto que, às vezes, o que o cara está fazendo ao vivo, é difícil você dizer para ele, lá em tal nota, você desafinou. O cara não vai lembrar disso, não vai lembrar que nota que ele produziu em tal momento. Então, se o aluno gravou, se o aluno fez uma gravação, eu posso chegar, 17 segundos, observe ali, olha como você não apoiou bem a nota. Tá? E por isso que a nota saiu meio assim, assim, assado. Então, isso é muito proveitoso. E agora, o que a gente está fazendo no canto suplementar é que os alunos têm que gravar toda semana. A gravação deixou de ser um processo traumático, né, que era um processo traumático para os alunos. Né, vocês entrar, a gente fazia um palquinho, o pessoal entrava, o pessoal aplaudia, aí vinha na frente, cantava e tinha uma câmera filmando. Agora é cada um em casa toda semana. Toda semana a pessoa tem que gravar. E eu acho isso para produção de feedbacks, isso é muito interessante. Tá? E eu acho que eu devo manter isso aí. Eu quero manter esse processo, porque ajuda muito ao aluno identificar as suas próprias deficiências. Não basta o professor dizer, sabe, aconteceu isso e aquilo. A pessoa pode se ver, pode comparar com o feedback do professor e observar realmente como que isso acontece. Como você sai do ritmo naquele ponto aqui, você está cantando e saindo do ritmo. Tá vendo? Põe um metrônomo junto, sinta como isso está acontecendo. Então, eu vou querer muito dar essa continuidade, que no futuro os alunos façam isso. E uma coisa assim, eu tinha muito medo antes de fazer um processo em que eu obrigava todo mundo a cantar, a gravar em casa, porque eu acharia normalmente que nem todos iam conseguir. Nem todos iam ter a condição de gravar em casa. Agora já era, agora eu sei que todo mundo, ou quase todo mundo, mesmo com celularzinho, câmera em casa, de algum jeito consegue fazer uma gravaçãozinha. Agora já sabemos na prática que é possível. Então não dá para se esconder, né, atrás do
atrás da dificuldade técnica. Então, vamos lá, vamos gravar. Estendendo isso aí, se me permite a intromissão, também eu tenho, né, gravado as aulas, né, e comecei gravando na nuvem, mas aí o espaço do meu Zoom, que é pago também, já acabou na segunda semana. Então eu salvo no meu computador e falo para o aluno, espera um pouquinho, que assim que eu fechar a sessão, o Zoom me pede para salvar, eu salvo, vou no e-transfer, mando para ele, ele baixa lá a aula e ele fica com aquela minha voz chata a semana inteira falando para ele aquilo que ele me ouviu falar durante aquela horinha. Isso aí eu acho que é um plus no processo pedagógico, você gravar a aula e você poder ouvir a aula de novo. Alguns alunos, poucos, no máximo 10% dos meus alunos tinham essa malícia quando iam para a aula. Professor, posso gravar? Botava ali o celular, gravava, levava para casa para ouvir aquilo. Hoje em dia, até a minha demonstração ali com a câmera aérea, ele fica com tudo repetido, entendeu? Então, é um avanço, uma facilidade, uma vantagem do novo normal, né, que a gente está chegando aí de ensinar, com a possibilidade de você ter a aula gravada e amanhã você assistir de novo. Oi, pessoal. Então, gostaria de ir para os últimos comentários da gente, antes de eu finalizar. Então, Maria Cristina, quais são as suas últimas palavras? Então, o que eu queria dizer é que essa questão do vídeo, da gravação, é o que a gente chama de videoformação, que é uma coisa assim que, né, o pessoal já usava há muito tempo, a gente usou, Isabel é ótima em usar isso, ela sempre gravou as aulas dos alunos e colocava para eles assistirem, a gente fazer uma análise junto, né? Então, hoje isso é muito mais acessível, né? E na aula de instrumento isso é bem importante, né? E eu só queria falar um negócio que eu acho assim, coisa mais linda, a minha sogra, né? A minha sogra tem, eu acho que ela está com 82 anos, para 83, assim, e ela é pianista, né? Foi aluna da UNB, e ela tem aula de piano até hoje, ela viaja, vai para o Rio de Janeiro uma vez por mês para ter aula com o Luiz Henrique Senise, e ela grava. Olha que lindo, assim, uma pessoa que ela sempre gravou. Ela se atrapalha lá com os gravadores, às vezes, para ouvir. Então, assim, mas é aquela coisa, né? A memória com a idade é diferente, então, para ela, sempre foi uma coisa que é essencial. Às vezes eu chegava na casa dela, ela estava lá ouvindo a aula e tocando, fazendo as coisas, né? Então, assim, só para dizer, e isso para mim, vendo a minha sogra, é uma motivação, porque eu tenho muita dificuldade para me gravar, né? É uma coisa que, não sei, mas assim, então era para dizer, né, como essa coisa que o Renato falou, o novo normal, também é muito jargão, mas assim, eu acho que é dizer, sair dessa normalidade que a gente se sentia, né? Eu acho que é sempre estar em movimento, né? É sempre a gente saber que a gente, como professor, a gente tem que sair da comodidade, né, daquele status quo e procurar outras coisas, procurar a linguagem, né, dos nossos alunos também, porque a gente vai se afastando deles, né? Eu falei da minha sogra de 82 anos porque me admira essa disponibilidade dela nessa idade, né, querendo fazer coisas novas e participar desse mundo novo, né? Então é isso, eu posso fechar? Então eu queria dizer que foi ótimo estar aqui. O Renato falou, não vou voltar para a UNB, mas eu estou correndo de vontade de voltar, de convidar, de ficar ali no Flamboyant, né? Sentar no café, bater papo, estou com muita saudade disso. Isso. Renato, então?
Eu também estou com saudade, Cristina. Eu sinto falta. Outro dia um aluno mandou para o nosso grupo ali uma foto dos ipês amarelos lá no nosso departamento, há um mês atrás. Foi assim uma comoção geral, todo mundo, que coisa linda. O departamento está todo pintadinho, enquanto nós estamos aí em casa, Vadinho e sua turma estão trabalhando lá duro, né? Conseguiram terminar a reforma das cadeiras que a gente começou. O departamento está todo pintadinho, nós estamos tentando arrumar os pianos, com um dinheirinho extra aí que entrou. Então, também estou com muita saudade de voltar e faço votos que a gente, no 1º de 2021, a gente possa colocar em prática tudo isso que a gente aprendeu nesse período, né, de isolamento e tornar nosso curso, a nossa escola, uma escola cada vez mais produtiva, cada vez mais humana. Alexei, então, últimas palavras. Então, também estou com saudade. Valeu, gente. Muita saudade. E eu queria acrescentar, eu acostumava isso acontecer comigo. Muitas vezes eu chegava na UNB para trabalhar de manhã ou de tarde ali para dar uma aula. Chegava muito deprimido, às vezes, chateado com outras coisas. E aí você começava a dar aula, interagir com as pessoas. E isso me levantava, assim, sabe? Era um negócio que me fazia ir para frente, sabe? Isso de estar ativo na universidade. E eu sinto muita falta disso. Dar aula em casa não é a mesma coisa, não é a mesma recompensa emocional. E é bastante estressante às vezes. Então eu quero muito voltar, quero muito estar lá de novo, encontrando vocês, meus colegas, e aquele monte de jovens alunos que estão ali ávidos por conhecimento, ávidos por nossas palavras, nossas experiências. Então eu sinto muito falta disso e espero que a gente volte maior, mais maduro, com tudo isso que a gente viveu, e dando aula cada vez melhor. Acho que esse faço votos que seja um belo retorno, embora a gente continue sem saber quando que isso vai ser, né? Mas é isso. Obrigado. Eu queria agradecer muito o Hugo por essa oportunidade da gente fazer essa live, né? Ele que chamou os colegas e está realizando isso. Parabéns, Hugo. Legal, obrigado. Então, eu gostaria então de encerrar fazendo um resumo sobre... Eu estou gostando muito, achando bem interessante que cada dia está vindo uma ideia, uma contribuição nova desse processo da quarentena. Com o Fábio Benítez, a gente estava conversando e a gente chegou a essa ideia de que uma das grandes contribuições vai ser o uso realmente contínuo das gravações, principalmente para as disciplinas de instrumento, que a gente sempre soube que era um recurso metodológico importante e interessante, mas sempre criava, como o Alexei colocou, né, um empecilho ou outro para usar, e agora a gente vê, não, é possível, vale muito a pena, e acho que a gente deve incorporar isso de agora em diante com mais frequência. Depois, na live de ontem, a gente estava falando sobre a disponibilidade do material didático online, que a gente está criando muita coisa, como o próprio Renato diz, né? Às vezes o material não é exatamente para todos, mas tem lá e às vezes a pessoa pode procurar e aprender alguma coisa. E acho que uma coisa que fica para hoje, de repente, não sei se vocês concordam, mas uma ideia que eu sempre tive de que a gente cria essa obrigatoriedade da aula presencial, mas a gente tem um desnível tão grande de estudantes que alguns não precisam estar lá todos os dias, o tempo todo. E aqui em Brasília a gente tem um deslocamento muito grande. Às vezes o pessoal passa 1 hora e meia para chegar na universidade e ter uma aula de 2 horas e depois mais 1 hora e meia para voltar para casa. E às vezes ele em casa, assistindo um vídeo, alguma coisa, pode ser mais produtivo, porque aí ele pode usar o tempo que ele estaria no deslocamento para fazer exercícios, outras coisas. Então, a gente está aprendendo isso, que talvez a gente possa repensar essa coisa da obrigatoriedade de que a aula na universidade tem que ser 100% ou 80% presencial.
talvez aqueles 20% à distância, a gente agora pode pensar em crescer um pouco mais, por que não? Então, acho que é um aprendizado. Em Hugo, é o sonho, né, quer dizer, sonho não, mas é a proposta de há muito tempo da bimodalidade, né? Quer dizer, você ter o presencial à distância, e que eu achei, assim, muito legal, assim, vou jogar uma pimentinha aqui, né? Vamos ver como vai ser a nossa próxima reunião de colegiado quando a gente falar de EAD. Ah, sim! Agora, né? A gente brincou muito ontem, até a professora Cristina Torinho entrou, disse que sofria muito com isso, que as pessoas tinham esse preconceito com EAD, e agora essas mesmas pessoas que tinham esse preconceito enorme com EAD estão tendo que se virar em EAD, e agora estão vendo que é possível você ter, entende, uma qualidade. Você pode não ser aquilo que você gostaria, mas você consegue formar, entende, pessoas com uma certa qualidade, sim. Então é isso, gente. Então vamos finalizar por aí. Muito obrigado a todos presentes, Valeu. Obrigado a todos os estudantes. A todo mundo aí. Saudade de vocês. Amanhã nós teremos outra live dessa com outros professores e espero todos vocês de novo aqui amanhã às 14h. Beleza. E um abraço a todos. Abração. Tchau. Valeu, pessoal.